Oi, gente, tudo bem? Tá começando mais um episódio do nosso podcast Atrás do Pensamento. Se você não viu os outros episódios, veja também, curta, comente, manda para algum colega. Isso é muito importante pro meu trabalho. Pega aí o seu cafezinho. Meu cafezinho comprei numa feira de cafés que teve aqui em São Paulo. E vamos conversar. Vamos lá. Semana passada, a gente falou um pouquinho sobre o conto da Ilha Desconhecida, do José Saramago, e também do Instagram, do nosso comportamento diante das redes. Contei um pouquinho da minha experiência saindo do Instagram, né? Como que isso me ajudou a mudar o meu comportamento em algumas coisas, como que isso me ajudou a observar a nossa sociedade em alguns pontos e naquilo que era importante pra mim, que eu pude mudar, que eu pude acrescentar. E aí depois me senti preparada pra recomeçar o meu trabalho, só que no TikTok e agora no YouTube. Spoiler, tô muito feliz aqui no YouTube, porque é um lugar mais lento, né? Que a gente consegue conversar um pouquinho mais, tá tudo certo. Eu falei um pouco disso semana passada também, e hoje eu quero trazer o tema da comparação, que as redes sociais têm tido esse momento aí também, da gente se comparar muito, e é importante se comparar. Mas com quem? Se você é atento e olhou aqui em volta o nosso cenário, você vai ver que tem um participante especial aqui, que é o 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Quando eu sentei para estudar um pouquinho sobre esse podcast, para construir a parte teórica dele antes de montar o texto todo, eu sabia que tinha uma regra no livro que falava sobre comparação, não lembrava direito, e aí fui olhar. De fato, a regra 4, ela é: compare-se com quem você foi ontem e não com quem outra pessoa é hoje. É sobre comparação, muito legal o capítulo. Se você quiser comprar esse livro, eu acho ele maravilhoso. Ele é ótimo. Já falei sobre isso no outro episódio também, né? Mas a regra 4 traz um mecanismo de como que a comparação pode ser nociva na nossa vida. E aí por isso que eu quis trazer de fato o capítulo, embora eu não vá compartilhar tantas coisas sobre ele. O Peterson aqui fala que tem quatro passos assim para comparação minar o nosso desejo de continuar ou de ser melhor. Primeiro, né, ela escolhe ali um ponto pra gente querer ser melhor. Então, eu quero ser famoso, quero ser rico, quero ter um casamento estável, enfim, quero me tornar uma pessoa de muito sucesso no trabalho. Ele escolhe uma área, a gente escolhe uma área que a gente quer melhorar. Então a gente coloca uma pessoa como ponto-chave ali, olha, essa pessoa é quem de fato eu quero ser quando eu crescer. Quero ter um casamento como dessa pessoa, quero ter tanto dinheiro, tantos seguidores, enfim. A gente observa alguém que a gente admira. Só que aí é que tá o primeiro passo para que o nosso desejo de ser como aquela pessoa seja minado. O nosso cérebro coloca alguma coisa que seja intransponível, alguma diferença que a gente não consiga vencer entre nós e essa pessoa. Então, por exemplo, você é mãe e você admira muito uma coisa X naquela pessoa que é solteira e sem filhos. Já fica ali um pouco difícil, vai ter alguma coisa que você não vai conseguir transpor entre você e essa outra pessoa. Já fica um pouco difícil. Então, dessa maneira, a gente vai colocar como impossível que a gente consiga chegar lá. Então, por esse lugar de comparação, onde é impossível transpor alguma barreira, é que a nossa atenção não, o nosso desejo de melhora vai ser minado. Então, uma coisa que deveria ser um impulso para nossa energia vira ali uma coisa que vai te desanimar. E aí é que a coisa toda é nociva. Veja bem, se comparar é muito bom. A gente se compara, isso é natural o tempo todo como sociedade. Você se compara talvez com alguém que, sei lá, fica o dia inteiro no sofá por vontade própria e não trabalha. Você fala, bom, melhor eu ser uma pessoa que trabalha, melhor eu ser uma pessoa que dá atenção para minha família, melhor eu ser uma pessoa que vai à igreja. Você se compara naturalmente com alguém que não faz essa coisa que você acha que deve ser feita. Isso é normal, é assim que a gente consegue estabelecer metas pra gente ser melhor. De outro modo, a gente continuaria sendo como criança o resto da vida. A comparação, ela é importante. Mas o problema é, como eu falei, quando a gente começa a se comparar com pessoas que já chegaram lá e que têm coisas muito diferentes da nossa vida. Então, às vezes, você quer ser uma pessoa que tem uma condição financeira melhor. Acho que todos nós, mas tem gente que tem mesmo ali um foco muito grande nisso. E aí você vai se comparar, sei lá, com um desses investidores de dinheiro que começou de baixo, começou de uma vida muito simples, mas que já chegou naquele momento da bola de neve financeira positiva, que é dos juros lá que investe dinheiro e o próprio dinheiro já dá lucro e esse outro dinheiro já dá mais lucro. E você tá começando agora, você não tem nenhuma reserva de emergência,
Não é um pouco difícil também você olhar para aquela pessoa e falar, eu quero ser como essa pessoa hoje? Não vai dar. Você vai mais se deprimir do que se inspirar. E isso é muito nocivo. Isso é muito nocivo porque daí a gente não tem um caminho das pedras. Lembra quando eu falei da questão das metas? Que a gente precisa de vencer uma batalha só? Começa de pouquinho, começa de uma coisa só. Vai demorar, mas você vai chegar lá. Aí a gente vê e a gente só acompanha pessoas que sejam 100% ao que a gente pensa, né? Porque a rede social é só um corte. Aí eu acompanho só pessoas que são muito bem-sucedidas em tudo, não só naquela área que eu quero ter, mas em todas as áreas. Daí sabe o que acontece? Eu me sinto um enorme derrotado. Eu me sinto ali o resto da escória da coisa toda. E aí eu não consigo ter um ânimo pra conseguir mudar. Claro, a gente sabe que a gente não depende só de motivação. Mas em algum lugar a gente tem que ter um fogo que queima no peito e diz, cara, eu vou conseguir, vai dar certo, eu tenho fé, o meu trabalho é bom, isso aqui que eu tô fazendo é legal. É uma coisa que começa com a lógica, né? Você tá vendo que o seu trabalho é progressivo, é bom, mas que em algum momento tem ali uma esperança que queima no peito. Você só acompanha pessoas que são assim, muito, muito distantes de você, isso fica um pouco difícil, né? É aí que mora o meu trabalho. É aí que mora a importância do meu trabalho. Eu acompanho uma moça que ela é cristã e ela é escritora também e acompanho ela por ela ser escritora. E aí um dia ela tava falando num podcast, escutei e guardei isso pra mim com muita força, que ela falou que ia postar na internet, no Instagram, sei lá. Ai, quanto tempo eu levo pra chegar no meu escritório? 9 segundos, porque ela trabalha dentro de casa, né? Então ela trabalha no escritório, na sala, enfim. E aí ela olhou quanto aquilo era compatível, incompatível com as seguidoras dela, que eram, sei lá, mães, mulheres que trabalham no CLT, né? E ela achou que aquilo poderia gerar um desejo muito difícil das pessoas alcançarem, um desejo desigual. E aí cada um posta o que quiser, né? Não tô falando que ela tá certa ou errada de postar ou não postar. Mas ela teve esse cuidado e isso me inspira muito hoje. Eu tô enfrentando um novo momento da minha carreira, onde eu já não trabalho uma quantidade de horas específicas, já não tenho que bater um ponto, já não tenho um chefe. Isso tem muitas delícias. Tem sim, eu sei disso. Mas isso tem muitas dores. E acho que uma das coisas que mais, sei lá, me agoniava, me deixava ali, caramba, era sem perceber. Porque a gente faz muitas coisas de forma inconsciente. Eu só acompanhava pessoas que tinham o discurso do já cheguei lá. Eu já falei isso em algum outro momento. Ai, como que é agora a minha prática de psicologia clínica? Eu só atendo 4 pacientes por dia, eu não atendo de manhã, eu passo 3 horas na academia, eu tiro 1 hora e meia todos os dias pra fazer os meus relatórios, e é assim que é hoje. Ai, mas um dia eu já atendi convênio, um dia eu já fiz isso, um dia eu já fiz aquilo. É, só que você não tá compartilhando aquilo que foi, só compartilhou quando você já chegou lá, né? Então, eu acredito que é muito importante a gente acompanhar pessoas que estão no processo. Essa é uma comparação saudável. E né, talvez nem seja comparação, é mais uma inspiração. Porque eu quero fazer isso, eu quero que o meu trabalho seja absolutamente intencional na internet para ser inspirador, não para ser minador de desejo do outro de ser melhor. Nem sei se a palavra existe. Mas eu não quero que o meu trabalho deixe de ser uma inspiração porque é muito impossível. Claro que eu quero chegar lá um dia, mas eu quero construir hoje, e é por isso também que o meu trabalho tá no YouTube, porque geralmente pessoas no YouTube constroem uma audiência mais fiel ali. Eu quero que hoje eu tenho 16 seguidores. Quem quer que seja essa pessoa que veja algum vídeo, eu quero que no dia que eu tiver um trabalho um pouco melhor, uma vida estável, uma vida um pouco melhor, eu quero que essas pessoas se lembrem junto comigo que houve um momento que não era assim. Que tem um momento que não é assim. Esse momento é hoje. Não tem uma ida pro restaurante, sei lá, semanal. Não tem viagem toda hora. Tem sim uns café da manhã com a vovó. E uns dias que eu vou visitar os meus sobrinhos à tarde. Tem sim, isso é muito bom. Mas que, por exemplo, financeiramente, não cheguei lá. Que eu tenho que me prestar a alguns tipos de, sei lá, condições de trabalho que nem sempre são as melhores. Porque é um momento e eu sei que vai passar. Mas eu não quis esperar passar ou esperar chegar lá pra começar, entendeu? Então eu faço o que dá. Um pouco o reflexo disso é o meu TikTok, é o que dá. E vai ter momentos melhores. Eu me inspiro também por outras pessoas que já estão lá, por pessoas que fazem um trabalho assim muito melhor no TikTok, nossa, muito melhor mesmo. Falo, nossa, falta muito pra mim. Mas aí tem que ter um pouco de sabedoria pra você se inspirar
e não simplesmente se desanimar. Se você só acompanha pessoas que já chegaram lá, que já estão muito aquém, e isso te desanima, dá uma freada, escolhe uma ou duas pessoas, mas escolhe pessoas que também estejam enfrentando o processo tanto quanto você. E um último ponto que tem no livro, eu queria falar, é que também aquilo que a gente foca é o que a gente melhor vê. Se eu colocar, sei lá, a câmera mais perto aí de vocês e eu ficar mais longe, naturalmente a câmera vai focar e eu vou ficar desfocada no fundo, certo? A nossa vida é assim. A nossa visão, ela é um instrumento pra gente ver o mundo. Então, enquanto eu estou olhando aqui pra câmera, as coisas que estão aqui ao redor do meu cenário, elas estão desfocadas. Isso é normal, porque o meu foco tá aqui nas duas bolinhas da câmera. A nossa visão é assim, a de todo mundo é assim, a não ser que tenha alguma questão com a visão, né? Então, aquilo que a gente foca é aquilo que a gente mais vê com qualidade. Então, o que o Peterson traz no livro foi um ponto que eu não tinha parado pra pensar sozinha. É importante se comparar, é importante querer chegar lá e tal. Mas às vezes, quando você olha a coisa um pouquinho mais de longe, você consegue ver melhor. Ah, eu quero muito ser famoso. E aí eu observo aquela pessoa famosa lá. Só que você, enquanto não é famoso, você tem um casamento estável e uma família feliz. E essa pessoa tá sofrendo, ou ela tá tendo um affair, ou o marido dela tá tendo um affair, enfim, você entendeu? Então, se você olhar um pouco melhor, bom, nessa área que eu queria muito, que eu tô muito focada nessa área aqui, eu não cheguei lá. No entanto, eu tenho essa outra área aqui que tá por perto, que nem é a área que eu tô focando muito, mas essa área é tão bem sucedida, ela é tão linda na minha vida. Um pouco de gratidão também ajuda a gente. E isso é uma coisa que a gente aprende muito na internet, né? A gente aprende a desejar mais, a ir mais, a, né, precisar de mais. Mas o que você tem agora? Será que também não é bom? Será que você não tem nada que você pode tirar um pouco o foco dessa coisa que você quer muito melhorar e você pode querer melhorar nisso? Mas de repente olhar pra essa outra coisa. Sei lá, se eu for famoso, que é essa coisa que eu quero muito, talvez eu vou precisar expor a minha família e eu já não quero, não penso em expor a minha família. Então, talvez se eu olhar melhor pra minha família e pro quanto que isso é valoroso pra mim, eu não precise desesperadamente querer chegar lá. Eu vou querer em algum lugar estar aqui em volta dessa área e melhorar nela, mas talvez não exatamente como aquela outra pessoa. Então, quando a gente olha um pouco melhor para nossa vida, com um olhar mais analítico, de forma saudável, não autocrítico numa forma ruim, mas saudável, a gente consegue também construir novos pontos que a gente acha de interesse. Poxa, eu não tenho todo esse dinheiro agora, mas não tem um valor muito bom gastar só o dinheiro do trem e chegar lá na casa da minha avó e passar 2 horas tomando cafezinho e conversando? Isso é de graça, exceto o dinheiro da passagem do trem. É muito bom que a minha vida vá melhorar, mas talvez o dia que eu tenha mais pacientes, eu tenha até menos tempo de conversar e visitar a minha avó durante a semana. Só um exemplo. Então, não só a gente observar pessoas que tenham mais a ver com a nossa vida, mas também observar melhor a nossa vida e tirar um pouco os olhos dos outros. Quando eu coloco os olhos na minha vida, eu consigo ver melhor. E aí é por isso que eu quis trazer um pouquinho da quarta regra do Peterson, né? Não é se comparar com quem as outras pessoas são hoje, com aquela pessoa rica, com aquela pessoa, né, que anda só com as bolsas de luxo, de grife, que só anda lá no shopping mega chique, que pode ir num restaurante todo dia. Mas o que você melhorou de ontem pra hoje? Essa é uma comparação ótima a se fazer. O que você tem de diferente de ontem pra hoje? Porque ontem já não dá pra mudar, você pode se envergonhar muito do seu ontem. Mas olhando pro ontem, o que você quer fazer hoje e amanhã que é melhor? Não só amanhã, mas hoje também. Então, quando você se compara com a vida que você teve ontem, isso é muito bom. Poxa, ontem, caraca, eu demorei muito pra levantar. Foi muito difícil levantar, ontem eu perdi a hora, mas hoje eu não perdi. Amanhã eu vou pôr o meu celular pra despertar um pouco mais longe, já levanto e vou até tomar banho de manhã pra, né, conseguir fazer isso aqui. De pouquinho. Quando você faz de pouquinho, comparando você com você mesmo de ontem, fica muito mais fácil. Porque se você quiser comparar, isso pra mim é sempre uma comparação a se dizer, né? Aquela moça lá que 4 horas da manhã tava pedalando não sei quantos quilômetros, depois correu não sei quantos quilômetros, nadou, depois foi ter uma reunião, não sei o que lá. A vida daquela pessoa é admirável, é muito legal, mas não é compatível com a sua. Porque você não faz triatlo, porque você tem ali o seu CLT pra cumprir, porque aquela pessoa é solteira e você tem 2 filhos. Então, é desigual.
Agora, quando você, dentro da sua realidade de CLT, dentro dos 2 filhos que você pode ou não ter, você olha pra quem você foi ontem, gritei com os meus filhos, hoje não quero gritar. Não vou gritar hoje. E hoje você não grita, você já saiu ganhando nessa comparação. Então, comparar-se, sim, mas com quem? Entendeu? É por isso que é absolutamente sagaz o título dessa regra. E eu trago isso pra mim, sim. Às vezes as pessoas que estão na internet, a gente não sabe nada. A gente observa aquela coisa sem saber o resto que tá acontecendo. Agora, da sua vida, você sabe exatamente o que tá acontecendo. E por isso que é louvável quando você se compara com ontem e com hoje. Porque você sabe exatamente todas as circunstâncias. Você sabe que uma vitória é verdadeiramente uma vitória. Certo? Turma, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero muito que vocês deixem comentários, que vocês sugiram novos temas, que a gente possa continuar conversando. Meu trabalho no YouTube hoje é muito, muito intencional mesmo. Mesmo que poucas pessoas, muitas pessoas vejam, eu tô muito interessada em dizer coisas que sejam corretas e que ajudem as pessoas a terem saúde mental, que isso seja um ponto de melhora para as pessoas, que você assista tomando sim um café, ou que você escute lavando uma louça, fazendo alguma coisa, mas que isso gere pelo menos um ponto de reflexão positivo para você. E se te gerar, por favor, deixa um comentário aqui, tá bom? É isso, manda pro seu colega. Semana que vem a gente se encontra de novo, tá bom? Beijos!